TV Candelária e Rede Record, 20 anos de Rondônia. São 15 emissoras no estado cobrindo 19 municípios que juntos somam mais de 1 milhão de habitantes. São mais de 52 horas semanais de programação regional, valorizando a gente da nossa terra. A primeira em Rondônia a operar no sistema digital. E vem muito mais por aí. TV Candelária e Rede Record, 20 anos de Rondônia, 20 anos de história. Viasat está de volta. O tema de hoje é a crise entre municípios e CAERD. Olha, até agora não saiu nada daquilo que a gente pudesse dizer que estaria no ponto de passar no esgoto, mas já está pintando coisa aqui do arco da velha, né? Não precisa a gente ir tão a fundo para a gente perceber o que é que está ocorrendo nessa briga. Por que essa crise? Bem, eu queria saber quais são os municípios, eu deixei essa pergunta, que não querem a participação da CAERD na gestão da questão de água e saneamento. Bom, eu queria primeiro só fechar a pergunta anterior, que ficou em aberto, de Porto Velho, né? Nós temos a obra de água de 110 milhões e temos a obra de esgoto de 644 milhões, ambas paralisadas por questionamentos feitos pelo TCU. Os técnicos da CEPLAN já deram todas as informações e agora a gente aguarda o julgamento disso para que essa obra seja retomada e aguardamos que no segundo semestre, esperamos que ela já esteja aí de volta, né? Até para cumprir o nosso planejamento e para atender a população que tanto espera. Aquele projeto básico que deixou de ser feito ou que foi feito errado no início, já foi acertado? Existe ainda também o fechamento de algumas questões que assim, não houve entendimento técnico. O projeto da gente, por exemplo, previa rede dupla na maioria das ruas, até para que não quebrasse tanto o asfalto, e o Ministério das Cidades entendia que isso encarecia demais a obra. Então também parou para que se acertasse isso e ficou depois um consenso de que as mais largas continuariam com rede dupla e as de menos de 15 metros teria que ter realmente no eixo central um terço da rede, da via. Então essa adaptação de projeto também está ocorrendo. É a trefa. Agora, com relação à pergunta do interior, né? Vamos falar assim rapidamente. Ariquemes. Vamos, assim, fazer essa resposta em dois blocos. Nós temos dois grandes problemas. O PAC 1, que contemplou Ariquemes, Jaru e Ji-Paraná, foi desembolsado 90% desses valores. A obra fisicamente está pronta e não pode ser recebida porque todo esse desembolso aconteceu numa promessa de assinatura de contrato chamada termo provisório de compromisso, que os prefeitos assinaram e renovaram e valeu até 30 de dezembro, falando que o recurso podia vir, que ele assinaria com o Estado e assinaria com a CAERD. Então veio 9 milhões e 300 para Ariquemes, para água, veio 6 milhões e 900 para Jaru e veio 9 milhões e 729 mil para Ji-Paraná. Esse recurso veio, foi utilizado, a obra de Ariquemes é a coisa mais linda do mundo, nós colocamos até em teste agora a ETA, 100% de água em condições maravilhosas para a população, mas essa obra não pode ser recebida e não pode ter a sua prestação de contas fechada, porque Ariquemes mudou de ideia depois de receber 90% do recurso federal. Então esse é um caso seríssimo. Nós fizemos uma série de questionamentos para o Ministério do Planejamento das Cidades. Isso está sendo analisado com muita cautela para não virar precedente no Brasil. É o primeiro caso no Brasil de um município que recebe o recurso federal e volta atrás. E eles não querem que haja precedência. Então a resposta caminha no sentido de ou fecha ou devolve o recurso federal. Porque esse recurso federal ele não pode ser apropriado por empresa privada. No caso, Ariquemes, ele criou uma autarquia, mas a autarquia é apenas gerencial. Ela por lei, pela criação dela, ela designou para uma empresa privada a operação. E isso é gravíssimo, porque esse recurso é de OGU. Bom, quais são as cidades? Então, Ariquemes, Jaru e Ji-Paraná receberam obras do PAC 1. Né, isso aí num montante que já foi desembolsado e que agora falta prestação de contas e recebimento das obras e só pode acontecer se assinar contrato. Perfeito. E temos o segundo problema, que é o PAC 2, né? O PAC 2 prevê recursos para Porto Velho ainda 22 milhões para fechar os 100% de água, a cidade aumentou a população, a gente precisa desse recurso. Prevê 31 milhões para Ji-Paraná, que aí esse recurso é financiamento do governo do estado, foi esse recurso que o governador assinou no dia 31 de maio, que era o prazo limite para ele assinar. O estado de Rondônia tem que escolher um município para ele financiar integralmente, e o restante ele receberia pelo OGU. Ele escolheu Ji-Paraná
assinou 31 milhões, mas ele precisa ter a certeza de que o município vai optar pelo convênio de cooperação técnica com o Estado, que é quem está financiando a obra, e com a CAED, que é a sua prestadora de serviço apresentada no convênio. Ariquemes, nós temos 19 milhões para água e 21 milhões para esgoto. Também pré-selecionado, assinado, já passamos por toda a parte de apresentação e defesa de projeto, está tudo aprovado, e o que está faltando lá no documento da Caixa é o contrato de programa com a Ariquemes. Então, só repassando, Ariquemes, Jaru e Ji-Paraná, são as 3 cidades que... No Parque 2 temos ainda Jaru com os valores de 11 milhões para água e 44 milhões para esgoto, também nesse mesmo sentido, esperando só o contrato de programa, e finalmente Rolim de Moura, que não entrou no Parque 1 e agora entrou no Parque 2. Mas que também não tem o serviço. Rolim de Moura, o prefeito quer, mandou a mensagem para a Câmara, ele está muito preocupado com a perda do recurso, são 36 milhões para água, ele está para esgoto, Rolim é esgoto, está muito preocupado, mandou a mensagem para a Câmara, chegando lá, o presidente da Câmara, senhor Jairo Benetti, modificou junto com os vereadores todo o projeto, transformou numa privatização e aprovou. Ele vetou esse projeto de lei, falando que tinha modificado totalmente a intenção do Executivo e o Legislativo não pode fazer dessa forma, mas o veto chegou na Câmara e foi derrubado e eles aprovaram a lei. Então, assim, saiu agora uma decisão da Justiça de que tudo bem, se eles querem privatizar, que a CAERD se mantenha na posse até que se calcule esse patrimônio e que se indenize, porque diferentemente do que o prefeito de Ariquemes falou na mídia, vou tomar conta do que é meu, não é assim, não é dele, até que ele indenize, que se calcule e que se pague os investimentos. Olha, bem rapidamente eu queria... Está aqui, cheio de perguntas. Eu acho que tem Ariquemes aqui, já deve estar perguntando a respeito desse assunto. Não vi ainda. Mas a questão subjúdice de Ariquemes, como é que está no momento? Ariquemes, todo mundo sabe, a população acompanhou, nossas instalações foram invadidas por alto aparato de forças policiais. Ele colocou guarda municipal, colocou o grupo de operações especiais, colocou a polícia militar e a polícia civil em cima dos nossos funcionários numa véspera de feriado, né? E carnaval, assim, de carnaval. E aí foi tomado sem nenhum instrumento judicial. Na realidade, era um ato administrativo do prefeito. E nós procuramos a Justiça e, através de liminar, nós estamos na posse. A Justiça entendeu que deu a reintegração de posse das instalações para a CAERD. Nós estamos, falta discutir o mérito no Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Isso me lembra Itamar tomando conta da CEMIG lá em Minas Gerais. O Evo Morales com a Petrobras, né? O Evo Morales. É verdade. Bom, vamos começar a falar nos nossos telespectadores. Eu vou começar com o Assis do Jardim Eldorado. Ele diz o seguinte, ele dá um conselho ou uma opinião para os prefeitos de Rondônia não tomarem o serviço de abastecimento da CAERD, pois a população seria mais prejudicada. O João Felipe do 4 de Janeiro parabeniza a diretoria da CAERD, pois a diretoria anterior, segundo ele, o João Felipe, não atuava junto à sociedade como está sendo feito hoje. E a Maria Rita, do 4 de Janeiro também, manda uma questão interessante para vocês comentarem. Se vocês têm alguma explicação para o interesse inesperado de privatização do serviço da CAERD. De uma hora para outra, todo mundo quer tomar conta do serviço da CAERD. Qual é a explicação na visão de vocês? Bom, eu só quero pedir porque essas respostas serão bem rapidinhas. Não, tudo bem. Senão não vai dar tempo aqui. Vai faltar água. Não é o interesse da população. Até que se discuta com a população que a gente saiba disso, né? Então o que a gente pede é que os prefeitos, as câmaras de vereadores, que procurem fazer o debate público, através de audiências públicas, para que qualquer decisão que seja tomada seja com apoio da população e não seja unilateral. Bem, eu vou aqui para Pimenta Bueno. A pergunta é para a Fátima. Por que a diretora Fátima fazia parte da gestão compartilhada e não resolveu o problema da concessão com os prefeitos? Quem pergunta é a Ana Cristina. Bem, Ana Cristina, nós tivemos várias vezes realmente Pimenta Bueno com o prefeito Praça, né? E cada vez que nós tivemos em Pimenta Bueno, que deixava a documentação, ele iria se reunir com os vereadores e trazer a resposta para a CAERD. Então ficamos esperando sempre e fomos várias vezes, não ficava só esperando não. O prefeito não dava uma posição, nós voltamos lá e ele sempre, fazíamos reunião na prefeitura e ele sempre adiava essa resposta para... Postergava. Ele sempre postergava essa resposta para a empresa.
Quando chegou no final do ano, nós mandamos, inclusive, uma notificação extrajudicial para que fosse tomada essa posição. Bem, a Claudinéia, do bairro Caladinho, diz o que é que o governo diz sobre a concessão e privatização da CAERD. Eu acho que é esse o tema que a gente está discutindo aqui, assim, de uma forma geral. Deixar claro uma coisa, Léo. Por favor. É interessante, a gente fala que não é a CAERD que está sendo privatizada. A CAERD, ela, como nós já falamos, ela já tem a concessão do município de Porto Velho e já temos assim a promessa de concessão de N municípios de pequeno porte. E estamos fechando um a um. Então agora, os grandes, o eixo da BR, aonde foi contemplado com o verbo do parque, esse é que é um grupo de grande interesse e que nós precisamos deles para poder não deixar com que aqueles munícipes percam as verbas do parque. Seria então, uma palavra bem interessante, né? Tem 2 S, né? Ou 2 cifrões, né? A mesma coisa. 2 cifrões. Os pequenininhos ninguém vai atender no final. Léo, o grande problema é esse. O nosso telespectador Jorge, de Ariquemes, está questionando sobre a situação da concessão da Prefeitura de Ariquemes. Nós já falamos sobre isso. O Edivaldo, do Jardim Eldorado, traz um assunto importante. A possibilidade de começar a enviar água potável para a Zona Sul, pois os poços no verão secam e todos ficam a seco. Então, tem alguma esperança nesse verão ainda do Edivaldo ser atendido? A Zona Sul, assim como todo o perímetro de Porto Velho, perímetro urbano, está contemplado com a obra do PAC, né? E a gente está tentando ver uma maneira de que a Zona Sul seja prioritariamente atendida até antes de fechar todo o sistema, mas que a gente possa, assim, dar um tratamento especial de atendimento. A gente sabe que a questão na Zona Sul é muito grave. O Júnior, do bairro Cuniã, pergunta o seguinte: no governo Cassol só havia um cargo comissionado, que era o de presidente. E atualmente, qual é a quantidade de cargos comissionados do governo Confúcio? Esse aumento de cargos comissionados não atrapalharia a CAERD? Bem, no governo anterior não existia só cargo comissionado. O presidente foi indicado pelo governador e existia 4 cargos comissionados que esses cargos estão à disposição do presidente da empresa. Então, continua assessoria, né? Assessorando o presidente. Então, continua esses 4 cargos desde 2000. Esses 4 cargos existem desde 2000. Então, Júnior, está tudo do mesmo tamanho, tudo comandante do quartel de Abrantes. O Valmir, do bairro Agenor de Carvalho, diz: quando será resolvido o problema de saneamento básico? Nem nós sabemos. No bairro Agenor de Carvalho, a água não chega com a devida pressão e não é possível encher uma caixa d'água no chão. Eu poderia responder antes da Márcia sobre essa questão anterior. A questão anterior, ele fala quando é que vai ser resolvida essa coisa toda. Eu queria dizer o seguinte: o nosso governador, Confúcio Aires Moura, ele e o Jorge Braga, e a gente muitas vezes acompanha, e outras pessoas que fazem parte de uma comissão que foi criada para viabilizar o mais rápido esse desenlace do Tribunal de Contas, porque a questão do Tribunal de Contas está preservando algumas coisas que tiveram erros de planilha, erros de cálculo, e esses erros fizeram com que fosse paralisado. Eles tinham que tomar essa posição. E também o problema de empreiteiras, que houve casos em que houve desistência, está se substituindo, enfim. Mas o governador Confúcio Moura, ele liderando a equipe que vai até Brasília, muitas vezes acompanhado de deputados, e ele já está se colocando de uma forma que vai levar sempre alguns parlamentares, eles querem que isso seja feito o mais rápido possível. A previsão é dentro de uns 30 dias. Essa é a nossa previsão. Graças a Deus. Estou pedindo a Deus. Que o anjo da boca mole passe e diga amém. Amém. O Américo, lá do Ulisses Guimarães, está fazendo uma pergunta aqui com um tom de protesto. Ele pergunta o seguinte, não sei se é verdade: por que a CAERD cobra uma taxa altíssima para fazer uma ligação de água onde tem que cortar o asfalto? Faz a ligação e não conserta o asfalto quebrado. Ele pergunta se isso é correto. Isso acontece mesmo? Quem é que pode responder sobre isso? É altíssima a taxa, não? Não, na realidade, uma taxa de ligação de água, ela custa R$135. E isso, quer dizer, para fazer a cobertura, se for asfalto, né, aí realmente fica, o preço poderia ser mais caro, mas essa taxa é fixa e usa o material que vai até o cavalete, então já está incluso nessas taxas, o cavalete, o hidrômetro, o kit cavalete, o hidrômetro já está incluso nisso daí, tá certo? Então a taxa é R$135 mesmo. Eu tenho que discutir esse valor dessa taxa, de estar achando altíssimo. Tem 10 anos que essa taxa é esse mesmo valor. Olha, o Chico Branco, lá do bairro São João Bosco, meu bairro, ele diz o seguinte... Meu também. É o seu também, né? Por que a água em Porto Velho é uma das mais caras do Brasil?
Antes de passar aqui para o Chico Branco, aquela ventosa que algumas pessoas estão colocando para diminuir o consumo de água, porque jogaria, teoricamente, o ar que vem na tubulação para fora, e ele não pagaria pelo ar. Isso é permitido? Não, é o seguinte, esse ar na tubulação, ele é combatido na própria adutora que tem as suas próprias ventosas. Isso. A própria adutora do sistema de saneamento, ela já tem as suas ventosas. Esse eliminador de ar, esse dispositivozinho que surgiu agora no mercado, surgiu há uns 10 anos e foi combatido com muita veemência na Sabesp, porque ele traz uma propaganda enganosa dizendo que ele está certificado pelo Inmetro. O Inmetro já fez até uma comunicação oficial dizendo que certificou o material com que ele foi construído e não o funcionamento dele. Na realidade, ele é um elemento contaminante da rede, porque se ele for instalado num nível mais baixo, ele chupa para dentro da rede toda a contaminação e de água suja que tiver ao redor. Então, na realidade, constatou-se já, através de estudos e teses de mestrado e doutorado, de que esse ar não tem significância, esse ar que existe na rede. E quando o sistema tiver no sistema de continuidade 24 horas, como é o caso até Jorge Teixeira, aí sim que esse ar não existe. Então, usando esse eliminador, você corre grande risco de contaminação. Recentemente, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei dizendo que a CAERD é obrigada a instalar esses equipamentos, mas o próprio Supremo, ele já decidiu que é ilegal esse tipo de projeto de lei que coloca intervenções numa rede pública de concessionária pública. Voltando lá para o meu amigo Chico Branco, ele faz uma afirmação aqui com a qual eu discordo frontalmente, diz por que a água de Porto Velho é a mais cara do Brasil e por que a CAERD não está destruindo as casas que tem gato. A gente não pode destruir a casa que tem gato. A gente pode destruir o gato, pergunta do Zé Marcos daqui também. E retirar. O que a gente faz é o seguinte, a gente tem inclusive uma tarifa social de R$16 para os consumidores que comprovadamente comprovarem que têm baixa renda ou que são usuários beneficiários de Bolsa Família, de algum programa do governo federal ou que estão desempregados. Essa taxa de R$16 dá direito a consumir 15 mil litros mês. Se você for dividir uma coisa pela outra, dá menos de 1 centavo, de 2 centavos, né? E a tarifa normal também, assim, reflete os nossos custos operacionais. E se você for comparar o preço da tarifa normal com o preço que você paga por uma garrafinha de água mineral ou por um garrafão de 20 litros que você paga R$3,50, R$4 ou R$5, você vê que a tarifa da CAERD será que algum dia nós vamos tomar água da torneira como a gente faz nos Estados Unidos? Espero que sim. O José Marcos está aqui. Eu vou fazer uma intervenção aqui, né? Quer dizer, a nossa tarifa hoje 1.000 litros de água, ela custa R$2,89. 1.000 litros. Enquanto uma água mineral, também estou falando da água mineral, né? Você compra 20 litros por R$5. Então falta esse esclarecimento. Mas de qualquer forma, nós estamos aqui buscando também uma reestruturação tarifária, porque o órgão público, nessa concepção de tarifa que a gente tem hoje, ele fica com a pior parte, ele acaba subsidiando essa tarifa baixa do residencial. E essa é uma grande insatisfação dos prefeitos. Então a gente tem entendido essa insatisfação e tem procurado buscar maneiras de estudo tarifário que também não penalizem tanto o órgão público. Olha, eu acho que está na hora de falar aqui para o pessoal da CAERD o seguinte, que apesar de vocês venderem água, quer dizer, está dentro do... Mas vocês não estão vendendo bem o seu peixe. É verdade. Tá? Falta alguma coisa em termos disso aí, assim. Só para citar aqui o nosso telespectador José Marcos, ele também acha que há tarifas de água muito caras em alguns momentos, porque existem muitos gatos que ainda não são combatidos. Ou seja, ele está dizendo que tem muita gente ainda usando a água da CAERD sem pagar. Isso é verdade? É verdade. A gente tem hoje um programa chamado Desenvolvimento Institucional, né? O DI que a gente chama. E esse programa está sendo executado aqui em Porto Velho com recursos do Ministério das Cidades, R$11 milhões. E no interior com recurso próprio, 11.700.000. E busca isso, busca identificar grandes vazamentos, busca recuperar cliente inativo e buscar essas fraudes para que o próprio sistema funcione melhor. Olha, o nome disso, ela chama de fraude, o nome disso é roubo, tá? E isso é crime. Roubar água e energia, que são serviços públicos, são bens públicos, é crime. Você pode ser preso por causa disso aí, assim. Bom, agora as perguntas terão que ser respondidas na base do sim, não ou não sei. Ou talvez. Evandro da Coab pergunta, a CAERD irá fechar os postos abertos no bairro Coab?
pela lei estadual de recursos hídricos, é competência da SEDAM, mas a gente busca uma conscientização através do trabalho social que a CAERD tem junto à população. Água de poço é sinal de contaminação. Vamos optar pela água tratada de fonte segura. Sim, não ou talvez. Francisco, do bairro Dourado, a gestão compartilhada acabou? No nosso entendimento, é uma nova gestão que continua respeitando os funcionários, porque nós duas somos funcionários de carreira, respeitamos e temos compromisso com a empresa. Olha, sim, não ou talvez. Impossível. Do Alphaville pergunta, por que no centro tem água todos os dias e no bairro Alphaville só tem dia sim, dia não? A CAERD conseguiu acabar com a intermitência até a Jorge Teixeira com recursos próprios, eliminou vazamentos de grande monta no Santo Antônio e hoje até a Jorge Teixeira temos água 24 horas. Estamos nos preparando para o restante da cidade. Roque de Ariquemes diz o seguinte, o que é que vai acontecer se os prefeitos não assinarem os contratos para a CAERD continuar trabalhando? Eu acho que eu posso responder, o povo vai se ferrar. Em outras palavras, em outras palavras. Vamos perder muitos recursos federais. O programa está levando esse assunto até você. Está na hora de você participar também. A sociedade é que diz aquilo que quer. O que é que ela quer? Não é o prefeito, não é o vereador, não é o promotor. É a sociedade, de uma forma geral, que se manifesta. A dona Ana, que é moradora de Montenegro, gostaria de saber como é que ficam os pequenos municípios que estão deficitários. Se a CAERD tem algum programa para regularizar a situação. A gente está elaborando o plano estadual de saneamento para os 52 municípios, independente de ser CAERD ou não. É uma contribuição que a gente tem dado para planejar o serviço de água, de esgoto, de drenagem e resíduos sólidos para todo o estado. E estamos buscando esse diálogo com os municípios. A Raimunda do bairro Areal pergunta qual é o valor da tarifa de água atualmente. Você já respondeu aqui, né? Já respondeu. Aqui também tem a pergunta do Antônio sobre isso que já foi respondida. 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos, quer dizer, 10 mil metros de água, R$ 28,90. Emilson, do bairro Três Marias, a respeito da instalação da tubulação de água, por que essa distribuição de água não é feita após o conjunto Rio Jamari? Isso desde 2005. Não, eu não tenho essa condição agora, mas eu convido ele para discutir tecnicamente com o sistema na mão. Emilson, faz o seguinte, dá uma ligada aqui novamente, deixa o número do seu telefone e eu passo aqui para a doutora Márcia Luna. O Carlos Alberto de Rolim de Moura pergunta por que a taxa de irrigação de água é tão alta? Muitas famílias carentes não têm condição de pagar essa taxa. A gente concorda não deixar cortar, né? Mas a gente concorda e a gente está preparando um pacote pro cliente. Até em comemoração a esse mês que a gente comemorou o Dia do Meio Ambiente, né, Fátima? Isso. Vamos buscar um pacote para reduzir esses custos. O Benito está me falando aqui o seguinte, eu fui falar que é crime, o gato dá prisão de 1 a 4 anos, tá? Beni Andrade acaba de me trazer aqui assim, então fica esperto e para com essa história de botar a pena. Lá na Bahia chamava de pena, não sei se aqui é assim, né? Puxa uma pena aqui assim pelo lado, a pena d'água. Nós estamos indo pro finalzinho, Léo, temos mais 2 minutos. Uma pergunta, uma coisa rápida. A Márcia falou agora há pouco, a gente muitas vezes pensa que o que está acontecendo é normal. Mas tem casos aí que já está respondida a pergunta, porque o que nós já falamos já deu para entender. Claro. O que a gente busca aí, na realidade, é esse equilíbrio. Perfeito. O Paulo do Tancredo Neves, quais as leis que a CAERD lesa quando vai cessar a água para clientes inadimplentes? Se a água é essencial para a vida, sendo que se é essencial não pode ser interrompida. Mas não leva nenhuma, né? Muito interessante. Não interessa a CAERD. A CAERD quer que o usuário continue ativo e pague sua conta e tenha direito. O que não é justo é que ele não pague e o vizinho dele pague por ele. Bom, como eu já disse que vocês vendem mal o seu peixe, eu vou aproveitar aqui para vender um bom peixe da CAERD. Não faça poço artesiano. Porto Velho já não precisa mais disso. Muito pelo contrário, tá? Está na hora da gente comprar água da CAERD. Quanto mais pessoas utilizando, melhor para todo mundo. E na verdade, Léo, se faz muito pouco poço artesiano aqui, tá? Se faz aquele cacimba que se mistura com sujeira, artesanal. Olha, a gente está encerrando o programa. Infelizmente, eu quero registrar aqui, o Francisco Galadinho ficou com a previsão de concursos para a CAERD, depende muito de firmas terceirizadas por falta de funcionários. Tá aí, vamos ver o que a CAERD vai conseguir. O Léo e o Beni tá lá na porta com mais uma pilha de perguntas.
E a Maria do Bairro Caladinho, sobre um precatório... Não, isso aqui é questão de educação. Maria do Bairro Caladinho não tem nada a ver aqui com esse assunto. Eu consegui fechar aqui as minhas perguntas. As do Beni lá, que ele está lá embaixo do braço com mais uma meia dúzia, mas não vai dar... Você ficou com alguma aí, não? Não, matou eu liquidei tudo. Bem, eu queria agradecer imensamente aqui a vocês. Eu vou me permitir aqui falar a respeito dessa coisa. Água é vida, dinheiro também é vida. Uma empresa, para ser saudável, principalmente uma empresa que trabalha com captação e fornecimento de água, que trabalha com esgotamento sanitário, ela precisa de dinheiro. E a gente só vai conseguir ter uma empresa funcionando e muito bem e dizer assim, essa daqui é nossa, não preciso estar ligando para o 0800 para ser atendido no Rio de Janeiro. A gente só vai conseguir se a gente colocar na cabeça que esse é o melhor caminho para nós todos aqui assim. Sábado que vem tem mais Viasat e a gente espera você aqui mais uma vez. Até lá então. Tchau, tchau. TV Candelária e Rede Record, 20 anos de Rondônia. São 15 emissoras no estado cobrindo 19 municípios que juntos somam mais de 1 milhão de habitantes. São mais de 52 horas semanais de programação regional, valorizando a gente da nossa terra. A primeira em Rondônia a operar no sistema digital. E vem muito mais por aí. TV Candelária e Rede Record, 20 anos de Rondônia, 20 anos de história.